Eu sou a Camila, tenho 34 anos e sou mãe solo de 2 meninos maravilhosos que iluminam a minha vida inteira. Minha irmã, Amanda, sempre foi a perfeccionista da família, sentada de cabeça erguida em seu trono imaculado no condomínio de luxo, enquanto criticava a minha maternidade. Quando ela anunciou a festa pomposa de 10 anos da Sofia, eu esperava uma reunião de família normal. Mas o que eu ouvi me atingiu direto no coração. A Amanda declarou: "Meus sobrinhos não estão convidados. Eles seriam uma má influência." Eu sou enfermeira e meu dia a dia consiste em plantões de 12 horas, intercalados com levar as crianças para a escola, lição de casa, jantar e histórias de ninar. Às vezes, mal sobra tempo para respirar. Mas, apesar de todo o cansaço, eu não trocaria meus meninos por nada neste mundo. O João, o meu mais velho, é um pequeno artista com uma imaginação sem limites. Ele transforma caixas de papelão em naves espaciais e desenha dinossauros e robôs com toda a paixão do mundo. O Theo, o caçula, é um furacão de energia, atlético e com um coração aberto que faz amigos em qualquer lugar. Claro que eles são agitados e às vezes barulhentos, mas são carinhosos, solidários e respeitosos quando a situação exige. Eu crio meus filhos com equilíbrio, regras claras, mas também espaço para erros, risadas e aprendizado. A nossa casa não é um showroom de decoração. Você vê marcas de dedos nas janelas, brinquedos espalhados pela sala e manchas na bancada da cozinha de experiências que deram errado. Mas ali reinam o calor humano, a autenticidade e a vida. A Amanda sempre foi o oposto. Na nossa infância, ela era a criança modelo perfeita, sempre estudiosa, sempre obediente, a queridinha dos nossos pais. Eu era considerada a criança rebelde, porque preferia jogar futebol e questionar as coisas. Esse padrão se manteve. A Amanda, a imagem do ideal. Eu, aquela com quem todos se preocupavam. Depois da faculdade de Direito, a Amanda se casou com o Ricardo, um advogado de sucesso, e se mudou para uma casa elegante em um bairro nobre. Tudo na vida dela era voltado para a perfeição, desde o jardim impecável até o apartamento de design. Os perfis dela nas redes sociais mostravam um mundo sem defeitos, fotos de família felizes, refeições orgânicas feitas à mão, viagens de fim de semana com muito estilo. A filha dela, a Sofia, se encaixava perfeitamente nessa imagem. Aos 10 anos, ela era educada, disciplinada e controlada. Uma pequena primeira bailarina com um penteado impecável. Mas, por trás de todo esse brilho, eu me perguntava frequentemente se havia espaço para ser uma criança de verdade. Quando éramos convidados para a casa da Amanda, a tensão pairava no ar. Meus filhos não podiam fazer barulho, nem correr, nem tocar em nada. Qualquer risada, qualquer explosão de alegria infantil era sufocada pelo olhar severo da Amanda. Quando a Sofia vinha para nossa casa, ela ficava quieta no começo, quase intimidada, até que os meus meninos a faziam rir e brincar. A Amanda nunca fazia suas críticas diretamente, mas as embalava com habilidade. O João tem dificuldade para ficar sentado. Talvez você devesse levá-lo para fazer uns testes, não acha? O Theo tem tanta energia, talvez atividades estruturadas fossem melhores para ele. Sempre dito com gentileza, mas cada observação feria profundamente. Apesar de tudo, eu me esforçava para manter a paz na família. Eu preparava meus filhos para as visitas, levava jogos e os distraía quando ficavam muito animados. Era exaustivo, mas eu queria que eles tivessem a vivência de família. Especialmente depois que o pai deles nos deixou quando o Theo tinha apenas 2 anos. Nossos pais, que moram perto da Amanda, não facilitavam as coisas. Na maioria das vezes, eles ficavam do lado dela. Crianças precisam de estrutura, Camila. Minha mãe dizia frequentemente quando a Amanda repreendia meus meninos por coisas pequenas. Meu pai concordava com a cabeça. A Sofia nunca dá problemas para Amanda e o Ricardo. Doía, mas eu tinha aprendido a suportar as alfinetadas. O último almoço de Natal mostrou nossas diferenças claramente. A Amanda arrumou a mesa como se fosse para um editorial de revista. Cartões com nomes, taças de cristal, tudo arranjado perfeitamente. E então o João, sem querer, derrubou o copo de suco sobre a toalha de mesa branca.
A expressão de horror no rosto da Amanda, enquanto ela corria para pegar panos, fez o João se encolher imediatamente. Mais tarde, ouvi ela dizendo para a nossa mãe: "É exatamente por isso que não se pode ter coisas bonitas com esses meninos por perto." Naquela noite, tentei consolar o João. Expliquei para ele que acidentes acontecem com qualquer um, mas eu vi o quanto a situação o tinha magoado. Apesar de tudo, continuei me agarrando aos laços familiares. Eu queria que as crianças crescessem juntas, mesmo que não fosse sempre fácil. Eu não imaginava que o julgamento da Amanda logo cruzaria um limite que mudaria tudo. A cada ano, o aniversário da Sofia ficava mais pomposo. A Amanda organizava festas temáticas com decorações profissionais, visitas a museus ou contadores de histórias. Mais um projeto de prestígio para adultos do que uma festa infantil. Quando o 10º aniversário da Sofia se aproximou em junho, a Amanda falava cada vez mais de algo muito especial para a ocasião. Meus meninos estavam super felizes pela prima, apesar dos encontros controlados que tinham com ela. Quando souberam da festa, começaram imediatamente a fazer presentes à mão. Num sábado à tarde, nossa mesa da cozinha desapareceu sob papel cartão, canetinhas e glitter. O João desenhou a Sofia como uma super-heroína, enquanto o Theo fez um cartão em formato de bolo com 10 velas. O entusiasmo deles era contagiante. Eles pensavam no que poderiam comprar para ela com a mesada. "Você acha que ela gostaria dessa pulseira?" perguntou o João seriamente. "Ela gosta daquelas que eu faço na escola." O Theo concordou ansiosamente. "Ou aquele livro de unicórnio que ela ficou olhando na livraria." A empatia deles me comoveu. Apesar de todas as tensões, as crianças tinham encontrado uma conexão inocente entre si. Uma semana depois, a Amanda convidou nossos pais para o tradicional almoço de domingo. Esses encontros seguiam quase sempre o mesmo roteiro. A Amanda conduzia a conversa, enquanto eu tentava manter os meninos quietos. Naquele domingo também parecia tudo normal, até que a Amanda, de repente, bateu com seu garfo na taça. "Como vocês sabem, o 10º aniversário da Sofia é daqui a 3 semanas, anunciou ela com um sorriso radiante. "Estamos planejando uma festa no jardim com o tema, o Jardim Secreto. Os sócios do Ricardo e suas famílias também estarão lá. Isso soa maravilhoso, querida", disse nossa mãe automaticamente. "Precisa de ajuda?" "Ah, não", respondeu a Amanda, cheia de si. "Eu contratei uma cerimonialista. Haverá um quarteto de cordas, uma contadora de histórias, uma mesa de artesanato para fazer coroas de flores e um bolo de 3 andares daquela confeitaria famosa que saiu na revista." Enquanto a Amanda enfeitava seus planos, observei como meus meninos ouviam atentamente. O Theo sussurrou: "Mãe, posso ajudar a decorar? Eu já sei encher balões super bem." Eu sorri. "Vamos ver o que a tia Amanda precisa." Então, a Amanda se virou diretamente para mim com aquele olhar, metade pena, metade arrogância. "Camila, eu queria falar com você sobre a festa." Começou ela num tom que soava carregado de falsa simpatia. "O Ricardo e eu pensamos muito e achamos que seria melhor se o João e o Theo não participassem desta vez." O ambiente ficou silencioso. Eu congelei. "Como é que é?" perguntei, inclinando levemente a cabeça. A Amanda limpou os lábios com o guardanapo. "Bem, os sócios do escritório do Ricardo são convidados muito importantes e os filhos deles são, digamos, bem educados. Nós queremos que a festa da Sofia corra perfeitamente. Os seus meninos são simplesmente um pouco energéticos demais e imprevisíveis." Ela procurava as palavras. "Eles poderiam estragar o clima. São uma má influência." Essas palavras ecoaram na minha cabeça, enquanto o sangue subia para as minhas bochechas. Olhei para os meus filhos. O rosto decepcionado do João dizia tudo. "Você quer me dizer, seriamente, que meus filhos estão desconvidados da festa de aniversário da única prima deles?" Perguntei calmamente, embora minha voz tremesse. A Amanda suspirou, como se eu fosse a exagerada da história. "Não leve para o lado pessoal, Camila. Os seus métodos de criação são problema seu, mas seus meninos precisam simplesmente de mais disciplina. Talvez você percebesse isso se introduzisse um pouco mais de estrutura em casa." "Problemas de comportamento?" Repeti rispidamente. "Eles são apenas crianças normais. O que exatamente te incomoda?" A Amanda começou a contar nos dedos perfeitamente manicurados. "No Natal, eles correram pela casa. Na Páscoa, eles sujaram meu sofá de chocolate."
Mês passado, o Theo riu alto demais quando estávamos tirando fotos. E o João? Bom, ele perguntou para o colega do Ricardo sobre a peruca dele. Eu estava atônita. Coisas normais de criança. Aos olhos da Amanda, isso bastava para excluí-los. Procurei o olhar dos meus pais, mas eles estavam sentados em silêncio. E o silêncio doeu mais do que as palavras da Amanda. Meu pai encarava seu purê de batata com um interesse repentino e incomum, enquanto minha mãe tinha aquele olhar típico que ela sempre fazia quando queria fugir de conflitos. Mãe, pai, vocês realmente acham isso certo? Perguntei. Minha mãe pigarreou. Bem, querida, é o evento da Amanda e do Ricardo. Eles podem decidir quem convidam. Essas palavras me atingiram com mais força do que o desconvite original da Amanda. Percebi que meus meninos tinham parado de comer. A empolgação deles tinha desaparecido, como se alguém tivesse apagado a luz. Nós vamos embora agora, disse eu calmamente, levantando-me. Meninos, peguem seus casacos, por favor. Camila, não exagere de novo, cortou a Amanda secamente. Você é sempre tão emocional. É exatamente esse comportamento que seus filhos copiam de você. Eu a ignorei. Ajudei o Theo com o zíper e coloquei a mão no ombro do João. Ele parecia vazio, com os olhos fixos no chão. Enquanto íamos para a porta, ouvi a voz baixa da Sofia. Mãe, por que o João e o Theo não podem vir na minha festa? Eu fiz convites especiais para eles na escola. Não fiquei para ouvir a resposta da Amanda. A viagem para casa foi de um silêncio opressivo. Pelo retrovisor, vi o Theo enxugando as lágrimas escondido, enquanto o João olhava mudo pela janela. Finalmente, o Theo quebrou o silêncio. Mãe, por que a tia Amanda não quer que a gente vá no aniversário da Sofia? A gente fez alguma coisa errada? A inocência infantil dele partiu meu coração. Entrei num estacionamento e me virei para eles. Não, meu amor, vocês não fizeram nada de errado. A tia Amanda simplesmente tem ideias diferentes sobre festas do que a gente. Mas a Sofia é nossa prima, disse o João baixinho. Família devia comemorar junto. Você sempre diz isso. Eu sei, meu querido. Mas às vezes os adultos tomam decisões que não fazem sentido. É porque eu derrubei suco no tapete dela da última vez? Perguntou o Theo com o lábio tremendo. Eu pedi desculpa 3 vezes. Não, Theo, não foi isso. Não é culpa de vocês. Nem sua, nem do João. São coisas de adulto com as quais vocês não precisam se preocupar. Mas eu vi a dor nos olhos deles. No resto do caminho, eles conversaram baixinho sobre se deveriam jogar fora os cartões que tinham feito para a Sofia. Quando os coloquei na cama mais tarde, fiquei sentada por muito tempo no chão da cozinha e chorei baixinho de raiva, tristeza e impotência. Meus filhos tinham sido rotulados como não bons o suficiente pela própria família e eu não tinha conseguido protegê-los disso. Algo precisava mudar. Dessa vez, eu não aceitaria a situação passivamente. Eu tinha mantido a paz por anos, mas agora eu entendia. Eu tinha ensinado aos meus filhos que o amor requer silêncio, e isso estava errado. Eles mereciam coisa melhor e eu precisava mostrar a eles o que significa autorrespeito. Na manhã seguinte, liguei para minha colega Diana e pedi para ela cobrir meu plantão. Eu queria levar os meninos para a escola eu mesma e ter tempo para pensar. Depois que eles estavam seguros em suas salas de aula, sentei no carro com um café e disquei o número da Amanda. Talvez ela tivesse recuperado a razão durante a noite. Camila, estou no meio dos preparativos para um cliente? A voz dela soou fria e profissional pelo telefone. Leva só 1 minuto, disse eu calmamente. Queria falar sobre ontem. Você certamente percebe o quanto foi ofensivo excluir o João e o Theo. A Amanda suspirou, irritada. Achei que tivesse me expressado claramente. Essa não é uma festa comum. Os sócios seniores do Ricardo estarão lá, pessoas que decidem sobre a promoção dele. Não podemos nos dar ao luxo de ter elementos imprevisíveis. Ah, elementos imprevisíveis? Amanda, são crianças, seus sobrinhos. Crianças que quebraram a estatueta de cristal da mamãe no Natal passado, interrompem os adultos o tempo todo e não conseguem ficar sentadas no jantar, retrucou ela de forma cortante. Eu fui paciente por muito tempo com seu estilo de criação liberal, mas certas ocasiões exigem bom comportamento. As palavras dela me atingiram como socos. Crianças bem educadas em oposição a quê? Meus filhos são gentis, criativos e carinhosos. Eles se comportam como crianças da idade deles. Talvez no seu meio, respondeu ela com deboche. Mas o Ricardo e eu temos outros padrões. Até a mamãe e o papai acham que seus meninos precisam de mais disciplina.
Fiquei sem ar. Então vocês discutiram isso com eles antes? Claro, respondeu ela calmamente. Eles entendem nossa posição. O papai mencionou que o Theo jogou pinhas na festa de bodas deles e a mamãe disse que é cansativo ficar te vendo correr atrás deles em vez de conversar com os adultos. Um choque me percorreu. Todos aqueles domingos em que eles abraçaram e sorriram para meus filhos e ao mesmo tempo nos julgavam. E quem mais participou dessas conversas? Perguntei com a voz presa. A Amanda hesitou por um instante. Bem, a prima Juliana comentou que seus meninos foram bem barulhentos na formatura do filho dela. A tia Patrícia disse algo parecido na reunião de família. Não é nada pessoal, Camila. Só uma observação geral. Nada pessoal. Minha família inteira tinha decidido pelas minhas costas que meus filhos eram um problema e continuavam fingindo que éramos bem-vindos. Encerrei a ligação e fiquei sentada em silêncio no carro por um longo tempo. À noite, minha mãe ligou. A Amanda me contou que você está chateada por causa da festa. Começou ela sem rodeios. Chateada, mãe? Ela chamou meus filhos de má influência e os desconvidou. É claro que estou chateada. Querida, você sabe como a carreira do Ricardo é importante para ela. Esses sócios são muito conservadores. As palavras dela soavam distantes e dentro de mim crescia apenas uma coisa: determinação. Talvez seja uma oportunidade de trabalhar no comportamento dos meninos. Opinou minha mãe com aquele tom benevolente que já me irritava na adolescência. Eu poderia te recomendar aquele livro de educação que te falei no Natal passado. Apertei o celular com mais força. Não tem nada de errado com o comportamento dos meus filhos. Eles são meninos normais e cheios de vida que, como todas as crianças, às vezes cometem erros. Normal é relativo, retrucou ela calmamente. Quando você era pequena, havia regras claras de bom comportamento. Lembra como a Amanda sempre se comportava de forma exemplar nas festas de família? Sempre arrumada, sempre educada, nunca uma palavra grosseira. Sim, e ela ficou tão obcecada pela perfeição que prefere magoar crianças a permitir uma falha na fachada dela. O tom da minha mãe ficou duro. Isso é injusto. A Amanda trabalhou duro pela vida que leva. Se você tivesse se esforçado tanto quanto ela, talvez não precisasse se justificar tanto hoje. A conversa escalou rapidamente. Terminou com ela me aconselhando a crescer e aceitar críticas construtivas. Nos dias seguintes, a rachadura na família se aprofundou. Meu pai ligou para expressar sua decepção com a minha reação exagerada. A tia Patrícia me escreveu dizendo que ouviu da minha mãe sobre o caso dos meninos e queria saber se estava tudo bem. Até minha prima Juliana, em quem eu sempre confiei, me mandou um link de um podcast sobre educação que tinha ajudado com os problemas de atenção do filho dela. O pior foi quando o João chegou triste da escola numa tarde. A professora tinha perguntado se estava tudo bem em casa. Aparentemente, a filha da tia Patrícia, que trabalha na escola, tinha contado algo sobre preocupações familiares com meus métodos de criação. A fofoca tinha saído da família e invadido nossa comunidade. Naquela noite, ouvi o Theo sussurrando no quarto. Nós somos crianças ruins? A vovó disse que a gente precisa aprender a se comportar melhor. O João respondeu baixinho. Eu acho que sim. Todo mundo diz que a gente é muito barulhento e faz muita bagunça. Talvez seja por isso que o papai foi embora. Recuei da porta. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Aquela conversa inocente me mostrou o quão fundo o julgamento da minha família tinha criado raízes na cabeça deles. Meus meninos amorosos e cheios de vida, de repente, acreditavam que tinham defeito. O Theo ficou mais quieto. Mal falava nas reuniões de família, enquanto o João vivia se desculpando por rir, por falar, por ser criança. No fim de semana seguinte, fomos convidados novamente para a casa dos meus pais. Percebi imediatamente como os meninos sentaram rígidos no sofá, mal comeram, respondiam apenas com sussurros. Quando a Sofia quis mostrar o tablet novo para eles, eles olharam primeiro para mim, como se precisassem da minha permissão. O brilho deles tinha desaparecido. No lugar da alegria infantil, havia insegurança e medo de se comportar mal. A Amanda assentiu satisfeita com o comportamento ajustado deles. Aquele foi o momento em que tudo ficou claro para mim. Aquelas não eram mais as minhas crianças alegres e livres. A crítica constante tinha tirado a leveza deles e eu tinha permitido isso para manter a paz. Naquela mesma noite, liguei para minha melhor amiga, Luísa, outra mãe solo que realmente entendia nossa situação. Eles levaram meus filhos ao ponto de acreditarem que há algo errado com eles. Disse eu com a voz embargada.
O João me perguntou ontem se eles são crianças ruins. Isso é absolutamente inaceitável, respondeu a Luísa imediatamente. Você sabe que seus meninos são incríveis. Isso não tem nada a ver com eles. Tem a ver com as inseguranças da Amanda, não com a sua educação. Eu só queria manter a paz na família, disse eu exausta. Mas a que preço? A Luísa respondeu calma, mas firme. Camila, esse padrão se repete a sua vida inteira. A Amanda define os padrões. Seus pais confirmam e você tem que obedecer. Mas você não é mais uma filha que precisa agradar. Você é uma mulher forte e uma mãe excelente. Seus filhos precisam ver que você luta por eles. As palavras dela me tocaram profundamente. Passei anos tentando ganhar a aprovação da minha família, calei, me adaptei, desculpei o desprezo deles e meus filhos aprenderam com isso que o amor depende de bom comportamento. Você tem razão, disse eu baixinho, mas decidida. Está na hora de mostrar aos meus filhos o que significa amor próprio. Chega de pedir desculpas por quem nós somos. Depois que desliguei, um pensamento começou a se formar na minha cabeça. Se a Amanda queria nos excluir da festa perfeita dela, tudo bem. Então eu mostraria aos meus filhos que a rejeição não diz nada sobre o valor deles. Eu daria a eles uma festa que celebrasse quem eles realmente são. Livres, vivos, autênticos. Enquanto eu rolava a tela do meu celular, meu olhar parou em um anúncio da Disney. O João sonhava em ir para lá há muito tempo e o Theo dormia toda noite com sua pelúcia do Mickey. E se no dia da festa pomposa, no Jardim da Sofia, a gente não ficasse sentado em casa, mas vivesse a aventura das nossas vidas? Abri o site de viagens. Por acaso, a data da festa da Sofia caía exatamente numa semana de promoções. Ainda assim, era caro. 3 dias de viagem, hotel, ingressos para os parques, comida, lembrancinhas. Isso custaria quase todas as minhas economias. Hesitei por um instante. Eu poderia usar o dinheiro para material escolar ou para pintar o apartamento. Mas quando pensei nos rostos tristes dos meus meninos, eu soube. Essa viagem curaria mais do que qualquer parede recém-pintada. Meu carro estava fazendo um barulho preocupante que logo precisaria de reparo. Mas quando lembrei da expressão nos olhos dos meus filhos, da maneira como começaram a se diminuir para satisfazer as expectativas inalcançáveis da minha família, minha decisão foi tomada. Essa viagem não era uma fuga, era um investimento na autoestima deles. Eu queria mostrar a eles que merecem alegria e reconhecimento, exatamente do jeito que são. Reservei o pacote para a Disney antes que pudesse mudar de ideia e marquei nossa partida para sexta-feira de manhã, um dia antes da grande festa da Sofia. A parte financeira estava resolvida, mas agora eu precisava superar o próximo obstáculo, conseguir folga como enfermeira. Folgas de fim de semana geralmente precisavam ser pedidas com muita antecedência. No dia seguinte, procurei minha chefe, a Maria, e expliquei a situação, sem expor todos os detalhes familiares. Minha irmã excluiu meus filhos da festa de aniversário da prima porque acha que eles são muito barulhentos, admiti. Eu quero levá-los para um lugar especial neste fim de semana para mostrar que eles são importantes. A Maria, mãe de 4 filhos, entendeu na hora. Histórias de família são sempre as mais difíceis, disse ela com compaixão. Vou ver o que posso fazer. Como por um pequeno milagre e graças aos meus colegas prestativos, o quadro de horários pôde ser alterado. A Diana, que já estava procurando horas extras, assumiu meus plantões de sexta e segunda, enquanto eu assumiria os dela na semana seguinte. Com a folga garantida e as reservas feitas, restava a pergunta: quando eu deveria contar aos meninos? Eu queria deixá-los curtir a ansiedade boa, mas evitar que contassem sem querer para a família. Uma semana antes parecia o momento perfeito. Passei essa semana preparando tudo em segredo. Encomendei camisetas da Disney para cada dia, comprei lanches para a viagem e pesquisei as melhores atrações para a idade deles. Criei uma pasta com ingressos impressos, reservas e um roteiro flexível que unia a estrutura com muito espaço para aventuras espontâneas. Enquanto isso, o planejamento da festa da Amanda continuava. Ela não fazia ideia do meu contra-ataque. Ela ligou 2 vezes naquela semana. Uma vez para me avisar que tinha explicado para a Sofia que não poderíamos ir, e outra para me pedir que buscasse alguns itens de festa especiais numa loja perto da minha casa. Eu concordei, fiz o papel da irmã educada e contei os dias em segredo até nossa partida.
5 dias antes da viagem, minha mãe ligou para fazer pressão de novo. A Sofia perguntou de novo por que os primos não vêm para a festa. A Amanda disse para ela que vocês tinham outros planos naquele dia. Espero que você não esteja fazendo isso de propósito para criar problemas. Mãe, os meninos e eu realmente temos algo planejado, respondi de forma evasiva. Planos importantes que não podemos mudar. Mais importantes que a família? Perguntou ela secamente. O que poderia ser mais importante que o aniversário da sua única sobrinha? Engoli minha raiva. A Amanda deixou bem claro que meus filhos não são bem-vindos nessa festa. Ela não pode esperar que eu os deixe em algum lugar e vá sozinha. Bem, a Juliana disse que gostaria de ficar com eles por algumas horas para que você pudesse pelo menos dar uma passadinha. Essa frieza, a sugestão de deixar meus filhos excluídos com uma babá só para eu aparecer na festa, me deixou sem palavras. Isso não será necessário, disse eu finalmente com calma. Já temos planos. Na noite, antes de contar aos meninos sobre a viagem, encontrei o João estranhamente quieto em sua escrivaninha. Em vez de brincar, ele desenhava algo. No que você está trabalhando, querido? Perguntei. Ele cobriu o papel com o braço. Nada. Afastei o braço dele gentilmente e vi um cartão de aniversário elaborado para a Sofia. Emoldurado por borboletas e flores, estava escrito com letra caprichada. Parabéns pelo 10º aniversário para a melhor prima do mundo. Achei que você não tivesse sido convidado, disse eu baixinho. O João deu de ombros sem olhar para mim. E não fui, mas ela continua sendo minha prima. Talvez a gente possa mandar o cartão pelo correio. A bondade dele, apesar da rejeição, confirmou que eu estava fazendo a coisa certa. Esses meninos não eram difíceis. Eles eram empáticos, inteligentes e cheios de coração. Eles mereciam uma festa que os celebrasse. Na manhã seguinte, acordei eles com panquecas no formato do Mickey. Sonolentos, eles sentaram à mesa, onde mapas dos parques da Disney estavam ao lado dos pratos. O que é isso? Perguntou o Theo com voz de sono. Para vocês planejarem quais atrações querem visitar primeiro, respondi casualmente. Demorou um momento até a ficha cair. O João olhou do mapa para mim e sussurrou. Mãe, a gente vai para Disney? Sim, disse eu sorrindo. Nós voamos na sexta-feira. 3 dias cheios de magia da Disney. O brilho no rosto deles não tinha preço. Eles pularam, me encheram de perguntas. A montanha-russa no escuro dá medo? Vamos encontrar o Homem-Aranha? Quantos churros a gente pode comer? Vamos ficar até os fogos de artifício? De repente, o João parou. Mas isso é no fim de semana do aniversário da Sofia. A gente vai fazer isso porque não pode ir na festa dela? Eu me sentei e puxei os dois para um abraço. Em parte, sim, mas principalmente porque vocês merecem algo especial, simplesmente por serem meninos tão maravilhosos. Quando alguém diminui vocês, o melhor a fazer é criar a sua própria felicidade. Os olhos deles brilharam de novo. Eles passaram o resto da noite estudando os mapas do parque e fazendo listas com tudo o que queriam ver desesperadamente. 2 meninos cheios de alegria de viver novamente. Fiquei observando enquanto eles traçavam seus planos com empolgação. A retração das últimas semanas tinha sumido, substituída pela essência viva e alegre que realmente os definia. No dia seguinte, fiz as malas escondidas enquanto eles estavam na escola e as escondi no armário. À noite, a Amanda ligou de novo, sem cumprimento, direto no tom de comando. Preciso de você no sábado cedo para ajudar com os arranjos de flores. O florista entrega às 9, mas eles precisam ser montados. Eu não posso ajudar na montagem, Amanda. Como já disse para a mamãe, nós temos nossos próprios planos neste fim de semana. Que planos poderiam ser mais importantes que a família? Perguntou ela no mesmo tom da nossa mãe. Você deixou bem claro que a minha família não é desejada na sua festa, respondi calmamente. Então, a minha família estará em outro lugar. Você está agindo como criança, sibilou ela. É exatamente esse comportamento que os meninos pegam de você. Até logo, Amanda. Desejo a Sofia um aniversário maravilhoso. Desliguei e me senti leve pela primeira vez em semanas. Pela primeira vez, eu não me dobrei para satisfazer os padrões inalcançáveis da Amanda. Nós escolhemos a alegria em vez da justificação, e isso foi libertador. Na noite antes da partida, os meninos mal conseguiram dormir de tanta excitação. Deixei eles ficarem acordados um pouco mais para terminar nosso plano da Disney. Quando finalmente adormeceram, agarrados aos seus bonecos de pelúcia do Mickey, carreguei as malas em silêncio no carro. Então meu celular vibrou. Uma mensagem da Amanda. A mãe disse que você vai viajar para algum lugar em vez de ajudar na festa da Sofia.
Espero que você tenha noção do quanto isso é ofensivo para a Sofia. Desliguei o celular. O dia seguinte seria só nosso, dos meus filhos, da felicidade deles e da nossa pequena família de 3. Culpa e julgamentos teriam que esperar. Saímos do apartamento antes mesmo do nascer do sol. Os meninos ainda estavam de pijama no banco de trás enquanto eu colocava o cinto neles. Na primeira hora de viagem, eles dormiram enquanto o céu mudava de preto para lilás e, finalmente, para a luz dourada da manhã. Quando acordaram, o carro se encheu de conversa animada e músicas da Disney da playlist que eu mesma tinha montado. "Mãe, falta muito?" perguntou o Theo pela 20ª vez, pulando no banco, enquanto nos aproximávamos do destino. "Quase", respondi sorrindo. A empolgação deles era contagiante e lavou todas as preocupações das últimas semanas. "Olha, estou vendo a ponta do castelo", gritou o João de repente. E, de fato, o topo do castelo apareceu ao longe. Os 2 meninos olhavam com reverência. Estacionar e fazer o translado demorou um pouco, mas nada podia ofuscar a alegria deles. Quando finalmente pisamos na rua principal do parque, o puro deslumbramento se refletiu nos rostos deles. O Theo segurou minha mão com força, enquanto o João ficou parado absorvendo tudo. "É ainda mais bonito do que eu imaginava", sussurrou ele. O primeiro dia passou como um sonho de risadas e felicidade. Fomos 2 vezes seguidas na atração de água, na segunda vez sentamos bem na frente e saímos encharcados de tanto rir. Rodamos nas xícaras até ficarmos tontos, esperamos pacientemente por fotos com os personagens e colecionamos autógrafos nos caderninhos que eu tinha comprado para eles. O que mais me impressionou foi como meus filhos, supostamente inquietos, se comportaram de forma exemplar. Eles esperaram quietos nas filas, disseram educadamente por favor e obrigado, e até ajudaram uma criança menor que tinha derrubado pipoca, oferecendo um pouco da deles. Eram os mesmos meninos que a Amanda tinha rotulado como barulhentos demais e imprevisíveis. Tirei fotos e fiz vídeos o dia todo para registrar esses momentos. Enquanto esperávamos na fila do brinquedo do Peter Pan, postei algumas fotos no Instagram com a legenda: "Primeiro dia da nossa viagem surpresa, criando memórias com meus meninos incríveis." Em poucos minutos, as notificações explodiram. Amigos, colegas, parentes distantes, todos comentaram entusiasmados. Apenas o comentário da minha mãe se destacou. "Isso parece muito espontâneo. Espero que esteja tudo bem." Antigamente, essa reprovação passiva teria me atingido, mas hoje não mais. Cercada de risadas e luz do sol, a opinião dela não tinha mais poder sobre mim. Terminamos o dia com um jantar no restaurante temático, onde as princesas vinham até as mesas. O Theo, que antes tinha dito que princesas eram coisa de menina, ficou totalmente encantado quando a Branca de Neve perguntou qual era a parte favorita dele no parque. O João discutiu seriamente com a Cinderela sobre a resistência física dos sapatos de cristal. Ela riu com gosto da curiosidade dele. De volta ao hotel, os meninos caíram na cama exaustos e dormiram na hora. Chequei meu celular. 3 chamadas perdidas da Amanda, uma da minha mãe e uma mensagem da Sofia pelo telefone da Amanda. "Onde vocês estão? Estou com saudade dos meus primos." Essa mensagem me atingiu em cheio no coração. A Sofia tinha sido arrastada para tudo isso sem culpa nenhuma. Mandei para ela uma foto do Mickey e escrevi que levaríamos algo bonito para ela. Ignorei o resto das mensagens. Aquela noite não pertencia à briga familiar. Pertencia às risadas, à alegria e à sensação de que tínhamos feito exatamente a coisa certa. Na manhã seguinte, sob um céu azul radiante, os meninos acordaram cheios de energia. Prontos para o dia 2, a aventura no Parque das Montanhas Russas e Heróis. Fomos na atração dos Guardiões da Galáxia, nos aventuramos na Montanha-Russa Radical e encontramos super-heróis que deixaram o João sem palavras de admiração. Cada um desses momentos mágicos apagava um pedaço da dor que minha família tinha deixado neles. Por volta das 2 da tarde, exatamente na hora em que a festa no Jardim da Sofia deveria começar, pedi aos meninos para posarem para uma foto especial em frente ao castelo da Bela Adormecida. Eles usavam suas camisetas da Disney combinando, os rostos brilhavam de felicidade, as orelhinhas do Mickey estavam perfeitamente posicionadas. "Sorriam, meninos, essa foto é muito especial", disse eu enquanto ajustava o enquadramento perfeito. O resultado foi tudo o que eu esperava. Meus filhos,
livres, despreocupados e cheios de alegria de viver, com o castelo ao fundo, sem nenhum traço da insegurança que mostraram nas últimas reuniões de família. Postei a foto imediatamente com a legenda: Memórias mágicas com os melhores meninos que uma mãe poderia desejar. Não existe lugar onde eu preferisse estar hoje do que celebrando a vida com eles. Abençoada, Aventura Disney, dia perfeito. Sim, o timing foi escolhido de propósito. Enquanto a festa de jardim perfeitamente planejada da Amanda começava com um quarteto de cordas e coroas de flores, nossa risada honesta e alegre aparecia nas telas de toda a família. As reações não demoraram a chegar. Meu celular vibrava sem parar. Amigos e colegas deixaram comentários carinhosos. Diziam que eu era uma mãe fantástica. Vários primos curtiram a foto. Até a tia Patrícia, que normalmente defendia o lado da Amanda, escreveu: Os meninos parecem tão felizes. Que surpresa maravilhosa para eles. E então as ligações começaram. Amanda, minha mãe, meu pai, Amanda de novo. Coloquei meu celular no silencioso e o guardei. O dia de hoje não pertencia a eles, mas a nós. Almoçamos com o Pateta, exploramos a área do Star Wars e mandamos bordar orelhas do Mickey, com os nomes deles em dourado. Durante toda a tarde, postei mais fotos e pequenos vídeos que mostravam nossa alegria, sem fazer referência direta à festa da Sofia. À noite, quando os grandes fogos de artifício iluminaram o céu sobre o castelo, o Theo se encostou em mim, com os olhos cheios de admiração. Mãe, esse é o melhor dia de todos os tempos? O que você acha, meu amor? Perguntei abraçando-o. Com certeza, muito melhor que qualquer festa chata no jardim. O João pegou minha outra mão. Obrigado por trazer a gente para cá, mãe. Eu estava muito triste que a gente não podia ir no aniversário da Sofia, mas isso aqui é muito mais legal. A honestidade dele me trouxe lágrimas aos olhos. Vocês dois merecem toda a felicidade do mundo. Nunca deixem ninguém convencer vocês de que não são bons o suficiente, exatamente do jeito que vocês são. Nosso último dia no parque foi mais tranquilo. Fomos nas nossas atrações favoritas, mais uma vez, e exploramos cantos que tínhamos perdido antes. Os meninos gastaram parte do dinheiro das lembrancinhas comprando um presente para a Sofia, uma caixinha de música da Cinderela que tocava A Dream is a Wish Your Heart Makes. A bondade deles, apesar de tudo, dizia muito sobre o caráter deles. Antes de pegarmos o caminho de casa, postei uma última foto. Nós três, emoldurados pelo Mickey e pela Minnie. Embaixo escrevi: Memórias para a vida toda. Nota para mim mesma. Nunca deixe ninguém diminuir sua luz só porque tem medo da própria sombra. Escolha a alegria. Família em primeiro lugar. Quando finalmente partimos, olhei minhas mensagens. 27. Chamadas perdidas, dezenas de textos, a raiva da Amanda, as acusações da mamãe, a suposta preocupação de outros parentes. Até o Ricardo tinha ligado, o que na nossa família era quase o equivalente a um terremoto. Uma mensagem da minha mãe se destacou. A Sofia chorou quando viu as fotos de vocês na Disney. Como você pôde magoar tanto uma criança? A ironia era quase insuportável. Agora, de repente, eles se preocupavam com os sentimentos feridos de uma criança. Onde estava essa compaixão quando meus filhos foram excluídos e rotulados? Apesar disso, senti uma leve pontada no coração, porque a Sofia era inocente. Ela não tinha culpa das decisões da mãe. Prometi a mim mesma que os meninos entregariam o presente dela pessoalmente em breve, longe do drama dos adultos. Quando nos aproximamos de casa, o João perguntou baixinho: A tia Amanda e a vovó estão bravas com a gente porque fomos para Disney? Não com vocês, meu querido, respondi suavemente. Talvez comigo. Mas isso é problema meu. Vocês não fizeram nada de errado. Mas a gente teve o melhor momento de todos, comentou o Theo confuso. Exatamente, disse eu firme. E às vezes é exatamente disso que a gente precisa. Alegria, mesmo que os outros não entendam. Chegamos tarde da noite, exaustos, mas cheios de memórias lindas. Quando coloquei os meninos na cama, cercados por seus novos tesouros da Disney, senti uma força interior que há muito tempo não sentia. Pela primeira vez, eu tinha colocado a felicidade dos meus filhos acima das expectativas da minha família, e a liberdade parecia incrível. O confronto que viria seria difícil, mas eu estava pronta. Meus filhos mereciam uma mãe que defendesse a dignidade deles. Uma mãe que mostrasse a eles como criar alegria, em vez de buscar a aprovação incondicional das pessoas erradas.
As fotos da Disney, que se espalharam nas redes sociais, tinham deixado minha mensagem clara. Nós não iríamos mais nos desculpar por sermos quem somos. Na manhã, após o nosso retorno, a realidade me atingiu com força. Meu celular mostrava chamadas perdidas e mais de 50 mensagens não lidas. Ao rolar a tela, vi o padrão conhecido. Primeiro confusão, depois preocupação, depois raiva e, finalmente, pura indignação. As mensagens da Amanda variavam de: onde vocês estão? A mamãe disse que vocês foram para Disney, até: não acredito que você sabotou o dia especial da Sofia de propósito. Sua inveja e imaturidade realmente não têm limites. Meus pais não soavam diferentes. Meu pai chamou a viagem de ação infantil, totalmente inapropriada para uma mãe. Enquanto eu fazia o café da manhã para os meninos, eles ainda estavam no êxtase da Disney. Comparavam suas lembrancinhas e discutiam apaixonadamente se a montanha-russa ou os Guardiões da Galáxia tinha sido melhor. Ao vê-los rindo daquele jeito, eu soube definitivamente. Eu tinha tomado a decisão certa, não importava o tamanho do tumulto familiar. Depois de levá-los para a escola, liguei para minha mãe. Ela me parecia a mais sensata ainda. Ora, veja só quem finalmente resolveu dar sinal de vida para a família, começou ela com a voz afiada. Você tem ideia do que você fez? Eu levei meus filhos para férias maravilhosas depois que eles foram expressamente excluídos de uma festa de família, retruquei calmamente. Você arruinou o aniversário da Sofia. Todos os convidados falavam das suas fotos na Disney, não da festa. A Amanda teve que desligar o celular porque toda hora alguém perguntava por que os sobrinhos dela não estavam na festa. Embora eu não tivesse calculado essa consequência, senti uma satisfação secreta. Essa não foi minha intenção. Nós simplesmente compartilhamos nossa alegria, assim como a Amanda posta constantemente seus momentos perfeitos em família. Camila Müller, não se faça de inocente. Você publicou aquelas fotos do castelo exatamente no começo da festa. A Sofia viu e chorou porque preferia estar na Disney do que na festa dela. Senti remorso não pela Amanda, mas pela Sofia. Sinto muito que ela tenha ficado triste. Os meninos até compraram um presente para ela, mas não vou me desculpar por dar alegria aos meus filhos depois que foram rejeitados pela família e rotulados como crianças problemáticas. Ninguém chamou eles disso, protestou minha mãe fracamente. Sim, a Amanda literalmente os chamou de má influência e disse que faltava disciplina a eles. Vocês dois concordaram com ela. Como você acha que isso afeta as crianças? O João me pergunta se tem algo errado com ele. O Theo acha que o comportamento dele é o motivo pelo qual o pai foi embora. Do outro lado, houve silêncio. Depois um suspiro baixo. Talvez a coisa toda tenha saído um pouco do controle, mas seu comportamento foi desafiador e imaturo. Eu protegi meus filhos, disse eu calmamente. Eu mostrei a eles que eles merecem ser celebrados exatamente como são. Se essa é a sua ideia de rebelião, eu posso viver com isso. A conversa terminou sem acordo, mas senti que minhas palavras a tinham atingido. Durante o dia recebi mais mensagens, algumas de reprovação, outras surpreendentemente de apoio. A prima Juliana escreveu: vi as fotos da Disney. Os meninos pareciam tão felizes como há muito tempo não via. Às vezes uma mãe leoa precisa rugir mesmo. Eu estava cozinhando quando a campainha tocou violentamente, várias vezes, com impaciência. Pelo olho mágico, vi a Amanda. Sua aparência normalmente impecável estava levemente desarrumada, o rosto tenso de raiva. Respirei fundo e abri. Sem convite, ela se espremeu passando por mim. 20 anos de amizade com os sócios seniores do Ricardo, destruídos pela sua viagem de vingança ridícula para a Disney. Começou ela sem cumprimentar. Você tem alguma noção de como isso pega mal para a gente? Oi, Amanda, respondi calmamente. Os meninos estão nos quartos, caso você queira ver seus sobrinhos. Sabe, aqueles que você chamou de má influência e excluiu da festa? Não mude de assunto, você sabotou o aniversário da Sofia. Cada convidado falou sobre as suas fotos idiotas. 3 esposas de sócios me perguntaram por que meus sobrinhos estavam na Disney em vez de apoiar a prima. O que eu deveria ter dito? Talvez a verdade, sugeri. Que você os excluiu porque eles não se encaixam no seu mundo perfeito. As bochechas da Amanda ficaram vermelhas. Eu nunca disse que eles eram indesejados.
Eu só quis dizer que o evento precisava de uma certa atmosfera, que crianças agitadas poderiam atrapalhar. Você os chamou de má influência na frente de todo mundo no jantar. Retruquei rispidamente. Sabe o que isso fez com eles? O Theo chorou naquela noite até dormir. Por um momento, a culpa piscou no olhar dela, depois seus traços endureceram. Você está exagerando de novo. Crianças precisam aprender a se comportar de forma diferente, dependendo da ocasião. Se você tivesse ensinado modos a eles, não tem nada de errado com os modos deles. Interrompi, com a voz tremendo de raiva contida. Eles dizem por favor e obrigado. Eles ajudam os outros. Eles esperam pacientemente e mostram compaixão. Sabe o que os funcionários da Disney disseram sobre eles? Que eles estão entre as crianças mais educadas que já viram, as mesmas crianças que você considerou insuportáveis. Não é disso que se trata, gritou a Amanda. Sua voz agora estava alta e cortante. Mas dessa vez eu não recuei. Eu finalmente sabia quem eu era e o que eu defendia. Isso aqui, disse a Amanda com os olhos faiscando, é sobre a sua intenção calculada de ofuscar o dia especial da Sofia, por pura pirraça. Não, contestei calmamente. Isso aqui é sobre você ter excluído meus filhos de uma festa de família só porque eles não se encaixam na sua visão de mundo imaculada. É sobre a nossa família inteira tratar meus meninos como se houvesse algo errado com eles. Só porque são vivos, barulhentos e autênticos. E é sobre eu finalmente parar de ensinar a eles que precisam se envergonhar por não serem perfeitos o suficiente para vocês. Nossas vozes tinham ficado mais altas. De repente, notei o João e o Theo parados no corredor. Com olhos arregalados, eles observavam a cena entre mim e a tia. Respirei fundo, forcei minha voz a se acalmar. Meninos, por favor, vão rapidinho para os quartos. A tia Amanda e eu precisamos conversar sobre uma coisa. A gente está encrencado porque foi para Disney? Perguntou o Theo baixinho. Antes que eu pudesse responder, a Amanda se abaixou até eles. Não, Theo, vocês não estão encrencados. Eu só estou brava com a mãe de vocês. Não com vocês. Os meninos assentiram hesitantes e desapareceram em seus quartos. A Amanda se endireitou. A raiva saiu do rosto dela. Em vez disso, ela de repente parecia cansada. Ela se jogou no meu sofá. A Sofia mal fala comigo, admitiu ela em voz baixa. Ela nos disse que não queria uma festa grande no jardim. Ela queria uma festa do pijama com os primos e algumas amigas do balé. Quando ela viu as fotos de vocês na Disney, ela perguntou por que a gente não fez simplesmente algo assim. Eu fiquei sem palavras. Então você organizou toda essa festa luxuosa sem nem perguntar o que a sua filha queria? A posição do Ricardo no escritório é decisiva agora, murmurou ela. Precisávamos mostrar que pertencemos à sociedade, que somos uma família apresentável. A voz dela soava insegura agora, como se ela mesma percebesse o quão vazia era sua justificativa. Então você sacrificou o desejo da Sofia para promover a carreira do Ricardo e, de quebra, excluiu meus filhos? A Amanda desviou o olhar. Não foi pensado assim. Eu achei que a Sofia também ficaria feliz com uma festa elegante. As colegas de classe dela falam disso há semanas. E você perguntou se ela queria os primos lá? A Amanda ficou em silêncio. Isso já era resposta suficiente. Ela me disse que fez convites para os meninos. Continuei. A Amanda assentiu finalmente. Eu encontrei na gaveta da escrivaninha dela quando estava checando a lição de casa. Ela chorou quando expliquei que ela não podia convidar eles. Senti minha respiração falhar. Então nunca foi sobre meus filhos serem uma má influência. Você simplesmente tinha vergonha deles. Você tinha medo de que eles não impressionassem os colegas do Ricardo com maneiras perfeitas. Crianças nessas ocasiões devem ser vistas, mas não ouvidas, disse a Amanda na defensiva. Seus meninos são maravilhosos, mas são barulhentos, espontâneos, imprevisíveis. Eu não podia arriscar as chances do Ricardo. Então você sacrificou os sentimentos dos seus sobrinhos e os desejos da sua filha para ficar bem na fita, resumi friamente. E agora você está furiosa porque nossa viagem pareceu mais honesta e feliz do que a sua festa perfeita. A Amanda pulou do sofá. Você não tem ideia da pressão que sofremos. No nosso meio, tudo é uma competição, tudo. Isso soa terrivelmente cansativo, disse eu calmamente, mas não te dá o direito de magoar crianças. Antes que ela pudesse responder, meu celular tocou. O nome do meu pai apareceu no visor. Atendi e coloquei no viva voz. Camila, sua irmã está aí? Perguntou ele. Ela está totalmente transtornada depois de ver mais fotos da Disney. Sim, ela está aqui. Estamos conversando.
Ouviu-se um suspiro audível. Essa coisa toda foi longe demais. Sua mãe e eu conversamos. E nós te devemos um pedido de desculpas. A Amanda e eu nos olhamos surpresas. Nós deveríamos ter intervindo quando a Amanda sugeriu excluir os meninos, continuou ele. Sabíamos que era errado, mas não queríamos briga. Foi um erro. Sentei-me, oprimida por essa percepção inesperada. Obrigada, pai. Ah, os meninos são boas crianças, Camila. Agitados, sim, mas de bom coração. Deveríamos tê-los defendido. E você também. A Amanda encarava o celular visivelmente abalada. Depois que ele desligou, ela se levantou rígida e pegou a bolsa. Eu preciso ir. O Ricardo está esperando no carro. Na porta, ela parou por um instante. Os meninos compraram algo para a Sofia, uma caixinha de música da Cinderela. Talvez eles possam passar lá no fim de semana para entregar. Ela pergunta o tempo todo por eles. Eu assenti. Eles vão gostar muito. E Amanda, da próxima vez, simplesmente pergunte a Sofia o que ela realmente quer. Depois que ela foi embora, chamei os meninos dos quartos. Eles saíram com cuidado, visivelmente inseguros. Tá tudo bem, mãe? Perguntou o João. A tia Amanda estava muito brava. Puxei os dois para os meus braços. Está tudo bem. Às vezes os adultos brigam, mas depois se entendem. E você não tá brava com a gente porque a gente é barulhento ou bagunceiro às vezes? Perguntou o Theo. Muito pelo contrário, disse eu sorrindo. É exatamente isso que eu amo em vocês. A energia, a curiosidade, o coração verdadeiro de vocês. Eu não mudaria nenhum de vocês, nem por todas as festas de jardim perfeitas deste mundo. Quando os meninos voltaram para os quartos após minhas palavras tranquilizadoras, aliviados com a promessa de entregar o presente da Sofia pessoalmente em breve, fiquei sentada um momento pensando na briga. Tinha sido doloroso e perturbador, mas talvez necessário. Pela primeira vez, eu tinha me recusado a aceitar o julgamento da minha família sobre meus filhos ou minha educação. E, inesperadamente, exatamente essa atitude tinha mudado algo. A estrutura de poder que definia nossa família há décadas começou a balançar. As 2 semanas após o confronto foram marcadas por um silêncio estranho e tenso. Nada de ligações dos meus pais, nada de mensagens no grupo da família da Amanda sobre encontros. Era como se todos precisassem primeiro entender que algo fundamental tinha mudado. Uma parte de mim se preocupava com o possível rompimento. A outra sentia alívio pela calma repentina e pelo fim do julgamento constante. Então veio uma mensagem inesperada, não da Amanda ou dos meus pais, mas da Sofia, de 10 anos, pelo celular da mãe. Oi, tia Camila. O João e o Theo podem brincar comigo no parque no sábado? Estou com saudade. Essa mensagem simples fez toda a atenção dentro de mim derreter um pouco. O que quer que tivesse acontecido entre os adultos, as crianças mereciam manter a conexão delas. Sugeri um encontro no Parque Westfield, que ficava no meio do caminho entre nossas casas. O sábado estava lindo. Sol, vento leve, clima perfeito para parquinho. Os meninos estavam nervosos, mas cheios de expectativa. Eles seguravam a caixinha de música, cuidadosamente embrulhada nas mãos enquanto nos aproximávamos do parque. A Amanda e a Sofia já estavam sentadas num banco, mas assim que a Sofia viu os primos, pulou e saiu correndo, sem qualquer contenção. Vocês foram para Disney! Gritou ela entusiasmada. Foi legal? Vocês conheceram a Elsa? Foram em todas as montanhas russas radicais? Num piscar de olhos, eles estavam inseparáveis de novo, falando ao mesmo tempo, rindo, contando histórias. Sentei-me cautelosamente ao lado da Amanda no banco. Obrigada por tornar isso possível, disse eu baixinho. Ela assentiu, com os olhos fixos nas crianças que corriam para os balanços. A Sofia não falou de outra coisa a semana toda. Tive que prometer que ficaríamos pelo menos 2 horas. Ficamos sentadas em silêncio lado a lado por um tempo. Então a Amanda falou, com a voz mais suave que o normal. A Sofia disse para o Ricardo e para mim que nunca se sente realmente ela mesma em casa, que a gente sempre espera a perfeição dela. Ela disse que queria ser mais como o João e o Theo, porque eles parecem simplesmente felizes. Essas palavras custaram visivelmente para ela dizer. Senti compaixão, mas também a lembrança de quantas vezes tentei dizer exatamente isso a ela. Crianças sentem mais do que a gente pensa, respondi calmamente. Elas absorvem nossas expectativas, até as não ditas. Eu só queria dar as melhores chances para ela, disse a Amanda baixinho. Eu queria que ela estivesse preparada para este mundo. Não tem nada de errado nisso, contestei.
Mas o sucesso parece diferente para cada um. Talvez para a Sofia signifique simplesmente ter permissão para ser criança. Assistimos a Sofia correndo e rindo. O cabelo trançado ordenadamente se soltava no vento. Eu nem lembro a última vez que a ouvi rir assim, murmurou Amanda quase para si mesma. As crianças brincaram por quase 3 horas, até voltarem exaustas, mas felizes para nós. Então, os meninos entregaram a Sofia o presente, a caixinha de música da Cinderela da Disney. Ela a abriu com reverência, girou a pequena chave e assistiu sorrindo a Cinderela girar ao som da melodia familiar. Mãe, o João e o Theo podem ir lá em casa no próximo fim de semana? Perguntou ela esperançosa. A gente podia finalmente construir a cabana no jardim que você nunca deixou. A Amanda hesitou apenas brevemente. Depois assentiu. Se a sua tia concordar, claro. Um pequeno passo, mas significativo. Na semana seguinte, aconteceu algo inesperado. Meu pai ligou. Ele perguntou se ele e a mamãe podiam vir jantar. Eu concordei, cautelosa, mas curiosa. Quando chegaram, trouxeram o sorvete favorito dos meninos e material de pintura novo. Uma clara oferta de paz, que as crianças aceitaram com entusiasmo. Depois que eles se retiraram para os quartos, meus pais e eu nos sentamos à mesa da cozinha para uma conversa há muito tempo necessária. Nós pensamos muito, começou meu pai gaguejando, sobre a família, sobre o jeito que tratamos você e os meninos. Minha mãe colocou a mão sobre a minha. Ficou claro para nós que sempre medimos você pelos padrões da Amanda, e isso nunca foi justo. Vocês são pessoas completamente diferentes, com forças diferentes, e nós permitimos que as ideias da Amanda se tornassem a norma da família. Meu pai concordou com a cabeça. Isso foi errado. E machucou você e os meninos. As palavras deles me tocaram profundamente. Eram exatamente o que eu ansiava ouvir há anos. Finalmente reconheceram que o meu caminho não era pior, apenas diferente. Os meninos são crianças maravilhosas, acrescentou minha mãe. Agitados, sim, mas afetuosos e inteligentes. Deveríamos tê-los defendido quando a Amanda os excluiu. Sentimos muito. O pedido de desculpas veio tarde, mas funcionou. Conversamos por horas, honesta e calmamente, sobre velhos padrões, sobre comparações, sobre expectativas não ditas. E eles ouviram de verdade. Contei a eles como a comparação constante com a Amanda tinha moldado minha autoimagem e como a dúvida deles sobre minha criação tinha minado minha confiança em mim mesma. Pela primeira vez em muito tempo, nossa família não parecia um campo de batalha, mas algo que talvez pudesse se curar lentamente. A conversa com meus pais foi desconfortável, mas lançou a base para um relacionamento mais saudável. 6 meses após o incidente da Disney, a dinâmica familiar tinha mudado visivelmente. Os meninos agora encontravam a Sofia regularmente, às vezes até na casa dela. E a própria Amanda tinha começado a relaxar algumas de suas regras mais rígidas. Uma tarde, cheguei para buscar as crianças e mal acreditei nos meus olhos. Os 3 estavam rindo no jardim, cobertos de lama da cabeça aos pés, e a Amanda ria junto, em vez de xingar por causa da bagunça. A maior surpresa, no entanto, veio do Ricardo. Num churrasco de família, enquanto levávamos pratos para a cozinha juntos, ele confessou baixinho. Honestamente, quando eu era criança, eu era muito mais parecido com seus meninos do que a Amanda imagina. Eu subia em árvores, fazia barulho em todo lugar. Essa perfeição toda, isso é coisa da Amanda, não minha. As palavras dele abriram meus olhos. A Amanda nunca tinha sido cruel de propósito. A necessidade de controle dela vinha do medo. Medo de não ser suficiente, medo de fazer algo errado, medo de perder a fachada da família perfeita. Aos poucos, ela mostrava pequenos sinais de mudança. Ela postava fotos da Sofia com o cabelo despenteado e manchas de sorvete no rosto. Num almoço entre irmãs, ela me contou que estava indo a uma terapeuta para trabalhar o medo de não ser perfeita. Até quando a Sofia mostrou interesse por futebol, algo com que a Amanda não tinha nenhuma afinidade, ela me pediu conselhos. A mudança mais clara, no entanto, apareceu na própria Sofia. Desde que passava mais tempo com meus meninos e estava num ambiente onde podia simplesmente ser ela mesma, ela floresceu. A menina antes reservada e sempre exemplar desenvolveu um lado brincalhão, descobriu a alegria no artesanato e se atreveu a dizer o que pensava. A Amanda me contou, com uma mistura de orgulho e espanto,
que a professora da Sofia tinha elogiado sua nova autoconfiança e liderança. Meus meninos também tinham se recuperado, mais rápido do que eu imaginava. Fortalecidos pela nossa viagem à Disney e pela dinâmica familiar alterada, eles permaneceram fiéis a si mesmos, vivos, às vezes caóticos, sempre curiosos, mas sem a sensação de ter que provar algo. O João não se desculpava mais pelo seu entusiasmo, e o Theo não perguntava mais nos encontros de família se estava sendo barulhento demais. Meu próprio processo de cura demorou mais. A adaptação interna de anos à crítica familiar tinha deixado marcas profundas. Seguindo o conselho da Luísa, comecei eu mesma a fazer terapia para superar minha tendência de querer agradar a todos e para impor limites mais saudáveis. Aprendi a me defender em vez de engolir meus sentimentos só para manter a paz. As fotos da Disney ainda estavam penduradas em destaque no nosso apartamento. Lembranças de um fim de semana que mudou tudo. Às vezes eu olhava para elas e me admirava como uma única decisão, a de colocar a alegria dos meus filhos acima da opinião dos outros, pôde ter consequências tão abrangentes. Numa tarde quente de domingo, quase um ano depois do famoso fim de semana na Disney, nossa família inteira se reuniu para um piquenique no parque. Observei as crianças brincando, ouvi a risada despreocupada dos adultos, dessa vez sem a velha sensação de julgamento ou concorrência. Pensei sobre o que eu tinha aprendido, que às vezes é preciso defender seus filhos, mesmo que isso traga inquietação. Que conversas honestas, mesmo desconfortáveis, são necessárias para criar proximidade real. E que os velhos padrões familiares só mudam quando alguém é corajoso o suficiente para quebrá-los. O mais importante, porém, foi o que mostrei aos meus meninos. Que eles valem a pena ser defendidos, exatamente do jeito que são. Não perfeitos, nem sempre quietos ou organizados, mas verdadeiros. E essa certeza se refletia na postura deles. Eles se moviam pelo mundo com o conhecimento seguro de que o valor deles não dependia de agradar aos outros. Quando o sol estava se pondo, o João veio até mim. Mãe, você lembra quando a tia Amanda disse que a gente era má influência e não podia ir na festa da Sofia? Sim, eu me lembro, respondi com cautela. Ele sorriu. Eu acho que no final tudo acabou bem. A gente foi para Disney e agora a Sofia se diverte mais porque a tia Amanda não é mais tão brava. Às vezes coisas ruins viram coisas boas, né? A sabedoria infantil dele me atingiu em cheio no coração. Você tem toda a razão, disse eu sorrindo. Às vezes, os momentos mais difíceis levam às mudanças mais bonitas. Ele correu rindo de volta para os outros e eu fiquei com um profundo sentimento de gratidão. A dor tinha virado cura, não só para os meus filhos, mas para a nossa família inteira, porque a magia nunca esteve apenas na Disney. Ela estava na coragem de mostrar aos meus filhos que eles merecem ser amados, defendidos e celebrados. Não porque são perfeitos, mas porque são eles mesmos. E essa lição os acompanharia por toda a vida como um fundamento silencioso de autoestima, coragem e alegria de ser quem são. Você já teve que defender seus filhos contra os julgamentos da sua própria família? Ou talvez você tenha sido a criança que precisava de alguém que fizesse isso por você. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se essa história tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal para ouvir mais histórias reais sobre como encontrar força em situações familiares difíceis. Obrigada por ouvir e lembre-se, às vezes, o ato mais corajoso que podemos fazer como pais é simplesmente acreditar em nossos filhos exatamente como eles são.